Olá pessoal, iniciamos agora a parte 2 sobre hidroterapia. Agora falando sobre questões de concurso, vamos responder algumas questões e aproveitando essa resolução de questões para endossar mais ainda a parte teórica, colocar alguns pontos que possivelmente a gente ainda não atendeu na parte teórica, na parte 1, ok? Então vamos lá, vamos partir aqui para a primeira questão da UFRJ 2018, que diz o seguinte: o princípio de Arquimedes estabelece que um corpo submerso em repouso experimenta um impulso igual ao peso do volume de líquido que desloca. Marque a opção que apresenta o nome deste princípio para a hidroterapia. Então, pessoal, a gente, como eu falei para vocês, lembrar os conceitos para diferenciar qual é o princípio físico que, na verdade, a questão está querendo falar para você, ok? Então, se a gente for aí para pressão hidrostática, na verdade, não seria o princípio de Arquimedes, não guarda relação direta com o princípio de Arquimedes, e sim com a lei de Pascal, ok? A pressão hidrostática é aquela que o líquido exerce sobre todas as partes do corpo quando submerso, ok? B, sobre a viscosidade, não se trata de viscosidade, porque a viscosidade nada mais é do que o grau em que, vamos dizer assim, né, informalmente falando, seria o grau de atração entre as moléculas que gera uma resistência, né? E essa viscosidade pode estar aumentada ou diminuída de acordo com a força de atração entre essas moléculas. Então, não é a B, não tem a ver com resistência dinâmica, tá? Nem mesmo é um princípio físico apontado por a gente na parte 1. E a E, que não é a alavanca, tá? Então, é pra gente, na verdade, a resposta, letra D, flutuabilidade, que está ligada com o empuxo, que guarda relação direta com o princípio de Arquimedes, ok? Então, se liga aí, se tiver dúvida, volta lá para a parte 1, ok? Reassiste o vídeo. Vamos partir aqui para a segunda questão da Quadrix 2017. Eu geralmente não gosto de questões da Quadrix. Quando tem essa banca aí, eu geralmente não gosto, mas vamos responder essa aqui, porque essa questão até que tá legalzinha, ok? Os fisioterapeutas desempenham um papel fundamental no manejo de pessoas com osteoartrite. O autotratamento é um aspecto importante para os indivíduos com osteoartrite, pois assegura o controle em longo prazo desta condição crônica. Acerca deste tema, julgue o item que se segue. A hidroterapia é um excelente recurso terapêutico para pacientes com osteoartrite, ok, é sim, tá? Não é tanto que existe a indicação para osteoartrite, ok, mas vamos lá. E deve ser realizada em água aquecida para favorecer o relaxamento muscular e o alívio das dores. Água aquecida na piscina favorece o relaxamento muscular? Sim. E o alívio das dores? Também, ok? Portanto, é uma questão de certo ou errado, sendo que esta está completamente correta. Agora a gente vai para essa questão da FUNRIO 2017, é uma questão que a gente deve pensar um pouquinho mais antes de responder, tá? E ele vai dizer o seguinte: para fazer o uso da hidroterapia, o fisioterapeuta deve estar familiarizado com as propriedades e efeitos da água. O efeito da flutuabilidade pode ser usado na progressão do exercício terapêutico e possui variáveis que podem ser manipuladas para alterar a resistência ou a assistência. Avalie se tais variáveis são. Então vamos lá, são variáveis que podem causar uma resistência ou uma assistência, tanto faz. Será que esses 4 itens aqui podem causar esse efeito de resistência ou assistência? Vamos lá. A posição ou direcionamento do movimento da água pode ocasionar, pode alterar a assistência ou a resistência, por exemplo, até do movimento do corpo dentro d'água? Claro que sim, tá? E principalmente, por exemplo, se você acaba causando uma corrente de água e tem que vencer essa corrente de água, ok? Por exemplo, andando contra uma corrente, o terapeuta ele gera uma corrente e você tenta se locomover
contra essa corrente. Vai ficar mais difícil, tanto quanto o movimento turbulento da água. Se o terapeuta ele faz uma turbulência, promove uma turbulência lá para o paciente vencer, isso vai dificultar o movimento dele. Mas, por exemplo, o terapeuta ele promove uma corrente linear da água, então isso favorece com que o movimento dentro da água seja facilitado, ok? Então vamos lá para a 2, que diz a profundidade da água. Promove uma assistência ou uma resistência? Claro que sim, tá? A profundidade, quanto mais profundo, maior a pressão hidrostática, e o corpo do paciente ele fica mais, como é que eu posso dizer, sujeito à viscosidade da água, tá? Que pode dificultar até o movimento dele dentro da água, ok? E além de outros tipos de visões assim que pode, por exemplo, pode facilitar a profundidade da água, por exemplo, para o ortostatismo do paciente dentro da água. Quanto maior a profundidade, mais fácil o paciente vai ficar em pé, ok? Caso ele tivesse uma dificuldade, óbvio, de se manter em pé na terra, ok? 3 vai dizer assim, comprimento do braço de alavanca. Sim, a gente vai poder usar exercícios dentro da água e que vão estar sujeitos também a, a essa questão aí do braço de alavanca, principalmente se a gente usar flutuadores. Por exemplo, a gente usa flutuadores na parte mais proximal do corpo, por exemplo, colocar um flutuador ali na proximidade do cotovelo e pedir para o paciente fazer uma abdução e adução, movimento de abdução e adução horizontal dentro da água. Isso vai deixar o movimento um pouco mais fácil, tá? Enquanto se eu colocar o flutuador lá na parte da mão, tá? E pedir para ele fazer o mesmo movimento de abdução e adução horizontal, o movimento vai ficar um tanto quanto mais dificultoso, tá? E na 4, o uso de equipamento de flutuação ou pesado, ele acaba causando uma resistência ou uma assistência. No caso, ele assiste, né, o paciente na flutuação, e se ele for usado no exercício, ele pode ser usado para causar uma resistência, né? Como foi esse exemplo que eu acabei de dar. Então, são 4 fatores aí e todos os 4 eles podem ser usados sim para causar uma assistência ou uma resistência para o que você quiser fazer aí no ambiente aquático, tá? Seja do exercício ao alongamento, ao aquecimento, todos esses princípios aí, eles podem contribuir ou dificultar, ok? Então a resposta é a E. Vamos passar aqui para uma questão da EBSER, que ele vai dizer aqui: leia atenciosamente as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 1. Um dos efeitos terapêuticos da pressão hidrostática sobre o corpo em imersão é a redução do edema. Aí, por que 2? A força de flutuação é igual ao peso do volume deslocado, gerando a sensação dos objetos serem mais leves na água. Bem, são 2 conceitos que ele deu aí, tá? Mas a gente vai saber se eles são verdadeiros e falsos ou se eles se complementam, tá? São frases que se complementam. E diz aí, a alternativa A, ambas as afirmações estão erradas. Vamos lá, voltar aqui para a afirmativa 1. Diz assim: um dos efeitos terapêuticos da pressão hidrostática sobre um corpo em imersão é a redução do edema. Está correto, porque aí ele está falando da pressão hidrostática, né, que vai atuar sobre o corpo, que vai comprimir os vasos, inclusive os vasos linfáticos, causando até meio que uma drenagem linfática nos membros, né? Então, está correto, né?
Mas ele diz aí, porque 2. A força de flutuação é igual ao peso do volume deslocado, gerando a sensação dos objetos serem mais leves na água. Essa 2 é uma alternativa que é uma frase que está correta também, não tem nada de errado nela, mas as duas não se complementam. A segunda ela não está justificando a primeira, ok? Então a gente é só procurar aí entre as alternativas o que diz exatamente isso, que ambas as afirmações estão corretas, mas uma não complementa a outra, tá? E é justamente o que diz a alternativa E, ok? Então, podemos passar para a próxima questão. Questão da FGV 2013. Existem várias abordagens terapêuticas para a hidroterapia. Aqui utiliza das propriedades físicas da água, como a flutuação e a turbulência, para realizar exercícios de relaxamento, de estabilização e de resistência progressiva. É denominada de... A gente está falando da técnica de Bede-Ragaz, ok? Então, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como ficar buscando aí na sua mente algo lógico para responder essa questão. Você teria que saber as palavras-chave que de cara você vai identificar de qual técnica ele está falando aí. Beleza? Vamos lá. Questão IBFC 2017. Dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correspondente. Vamos lá. Pressão hidrostática é aplicada em todas as áreas da superfície corporal imersas na água. Até aí tudo bem, tudo correto. E é diretamente proporcional à profundidade e à densidade do líquido, com certeza. Quanto maior a profundidade, maior essa força da pressão hidrostática, maior essa pressão vai aumentar, mais essa pressão aumenta. E a mesma coisa em relação à densidade. Quanto mais denso o líquido, maior essa pressão hidrostática. Ok? Então, essa alternativa está verdadeira. Vamos para a segunda aí. Os princípios físicos que auxiliam no aumento da percepção dolorosa no indivíduo imerso na água aquecida são pressão hidrostática, fluxo laminar, empuxo e a temperatura da água. Na verdade, eles não têm a ver com o aumento da percepção dolorosa, e sim com a diminuição da percepção dolorosa, justamente porque o limiar de dor vai aumentar, ok? Pelo menos é como eu interpreto essa alternativa aí, que eu considero ela falsa justamente por causa disso aí. Não é aumento da percepção dolorosa, e sim diminuição da percepção dolorosa pelo aumento do limiar de dor, ok? Vamos lá, a terceira frase diz assim: a temperatura da água interfere no débito cardíaco de uma pessoa imersa e aumenta cerca de 30%. Realmente, quando o paciente é imerso, como a gente viu na parte 1, uma das principais respostas do sistema cardíaco é o aumento do débito cardíaco. Só que ele coloca aí um dado, como é que eu posso dizer? Um dado específico, né? 30%. E geralmente a gente não tem como saber, até mesmo porque a literatura ela varia, pode variar, enfim. Mas, de uma forma geral, é uma alternativa que ela parece sim estar correta, verdadeira, tá? E vamos para a última agora, que diz assim: a imersão tem efeito no sistema respiratório, diminuindo a capacidade residual funcional. Sim, está correto. Vamos ver o resto? Assim como o volume pulmonar também, provocando aumento do trabalho respiratório. Ok, tudo certo. De acordo com a parte 1, tá? O vídeo 1, que é a nossa parte teórica, sobre os efeitos que a imersão causa no corpo. Dentre os que a gente citou está esse aqui, ok? Então, temos a primeira verdadeira, a segunda frase falsa, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Portanto,
a alternativa A seria a alternativa correta. Vamos lá, questão EBSER de 2014. Uma senhora de 75 anos de idade tem osteoporose na coluna lombar e osteófitos na coluna cervical. Estas alterações estão possibilitando-a de realizar algumas atividades de vida diária, pois está com restrições de ADM em consequência da dor que sente. O médico prescreveu a hidroterapia e, para tratarmos da referida senhora, pensando nos efeitos físicos da água, assinale qual a melhor alternativa para se obter analgesia. Então, qual desses itens aí eles vão influenciar diretamente na analgesia dessa paciente, tá? Temos um empuxo que, se você pensar logicamente, não tem a ver com a analgesia, tá? A B aí a gente tem a flutuação, também não, tá? Já que ela tá uma relação íntima com o empuxo. C, pressão hidrostática, a gente poderia deixar isso aí guardado. Por que a pressão hidrostática? Até porque ela promove um massageamento e tal, né? Então a gente poderia deixar guardado. A D tem aí o calor, né? E veja bem, o tanto que a gente fala do uso do calor na fisioterapia como técnica analgésica. Então seria bom deixar guardado aí também para a gente pensar depois. E a E fala de refração, né? Que a refração tem a ver com aquele feixe de luz que passa de um meio, por exemplo, do ar para a água e ele sofre uma deflexão, um entortamento. Então não tem nada a ver com dor isso aí não. Então a gente ficaria com a C e com a D. Mas entre a C e a D, obviamente a gente deve optar pelo calor como um recurso diretamente analgésico. Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão, também da EBSER 2013. E vai dizer o seguinte: os princípios físicos da água, se bem conhecidos pelo fisioterapeuta, uma vez que influenciam diretamente o corpo submerso e a terapia, assinale a alternativa correta. Um corpo roda até que os centros de gravidade e flutuação estejam alinhados. Você fica pensando e eu acho melhor você guardar essa aí antes de dizer se está certo ou errado, ok? Vamos lá. B. Em função da densidade corpórea, a tendência de um membro espástico flutuar enquanto a gestação tende a afundar. Bem, vamos lá. O membro espástico ele está tenso, tá? E a tensão muscular na água ela não é compatível ali com a flutuação. O corpo tenso ele tende a afundar, ok? Então, só por essa questão aí da espasticidade relacionada à flutuação, o corpo flutuar, não, ele afunda, tá? Então, a gente já arrisca essa B aí como errada. C. A pressão hidrostática pode beneficiar o fortalecimento da musculatura respiratória durante a expiração e assistir à inspiração. Seria o contrário, né? Porque a expiração ela é passiva. Então a pressão hidrostática iria ajudar a expiração, tá? E na inspiração ela iria o quê? Iria resistir. Então seria mais correto dizer que seria a pressão hidrostática. Ela poderia beneficiar o fortalecimento durante o movimento de inspiração, né? Que haveria uma resistência para vencer. E na expiração, como é passiva, a pressão hidrostática somente assiste, né? Somente ajuda o paciente a expirar. A gente risca como errada e passa para a alternativa D. O empuxo resiste aos movimentos em direção à superfície. A gente já pode parar por aí, porque está errado, tá? Não precisa nem ler o resto.
O empuxo ele não vai resistir aos movimentos em direção à superfície, ele vai ajudar, porque é uma força que atua de baixo para cima na superfície aquática, ok? E a alternativa é que diz assim: o empuxo aumenta a sobrecarga articular. Gente, a gente já pode parar aí. Já pode parar aí, não precisa nem ler o resto. O empuxo ele não aumenta a sobrecarga articular, ele diminui, porque ajuda o paciente até a ficar em posição ortostática, tá? Ele diminui a sobrecarga articular, ok? Então, sobra para a gente a alternativa A. Um corpo roda até que os centros de gravidade e flutuação estejam alinhados. Então, o que? Imagina só um paciente que não tem familiaridade com a piscina, não tem familiaridade com o meio aquático, ele entra na piscina e logo de início ele vai sentir um desequilíbrio? Claro que sim, mas imagine só, o paciente aos poucos ele vai se equilibrando, e até que ele retome o alinhamento perfeito para o exercício, ok? Da mesma forma, se você jogasse um objeto que flutua lá na piscina, tá? E logo que você joga esse objeto, o centro de gravidade desse objeto vai estar alinhado? Não vai estar alinhado, tá? O que é que vai acontecer? Esse objeto, junto com o meio aquático, eles vão procurar a posição ideal daquele objeto para que ele se mantenha ali estável. Então, ele vai rodar, ele vai procurar ali se configurar ao meio aquático. Então, é essa a questão que está correta, ok? Alternativa A. Eu sei que é um pouco estranho, mas em alguns artigos, em alguns livros, você vai encontrar essa frase aí, dizendo que um corpo roda até que os centros de gravidade estejam alinhados e assim o corpo fique estável para flutuar. Então vamos lá, passando para a EBSER 2015, que vai dizer o seguinte: após uma lesão, cirurgia ou imobilização, a hidroterapia facilita o movimento por meio da redução das forças gravitacionais, devido aos efeitos combinados de 3 itens aí, tá? E diz assim: pacientes incapazes de realizar exercícios com sustentação de peso podem começar a reabilitação mais cedo. Então, que elementos, que atributos físicos da água podem ajudar esse paciente, tá? Na redução das forças gravitacionais e tal, ajudando a realizar exercícios com sustentação de peso. Vamos lá, alternativa A, flutuação? Sim. O atrito? Não, né? Não tem uma atuação direta nisso aí. Vamos lá. A viscosidade? Não, tá? Viscosidade ela entra aí em igualdade com a palavra de atrito, ok? Então a gente já pode pular. A C vai dizer viscosidade também. Aí a gente já pula também, ok? A temperatura ela não vai atuar diretamente nessas questões, tá? O volume, a gente também não falou nada sobre volume como um atributo físico aí que possa ajudar nesse tipo de questão terapêutica. Mas se a gente for na alternativa L, ele vai dizer a flutuação. Será que ajuda na redução de forças gravitacionais, na realização de exercícios com sustentação de peso? Com certeza. A densidade também, até porque a densidade vai facilitar a flutuação, tá? Vai facilitar muita coisa aí, tá? A realização de alguns exercícios. E o empuxo, com certeza também, tá? Vai atuar nas forças gravitacionais, na realização, na facilitação de realizar exercícios, ok? Então, a gente está falando aí de 3 fatores corretíssimos. A alternativa é. Agora, EBSER também em 2015. Vamos lá. São efeitos
terapêuticos e fisiológicos da hidroterapia, exceto, ou seja, o único elemento desses listados aqui embaixo que não são efeitos terapêuticos e fisiológicos da hidroterapia. A. Redução da sobrecarga articular. É um efeito terapêutico e fisiológico. Ok? Então, não é isso que a gente quer, porque a gente quer o único que não é. B. Aumento do tônus muscular. Vamos deixar isso aí guardado. C. Aumento do trabalho respiratório. Ok, o paciente realmente ele vai ter que ter um trabalho respiratório a mais, devido à compressão da caixa torácica. Ok, tá correto, mas a gente quer a incorreta. D. Aumento do fluxo sanguíneo muscular. Vai ter um aumento sim, ok? E a facilitação do ortostatismo. Com certeza, ok? Então sobra aí o aumento do tônus muscular, porque realmente não é um aumento do tônus muscular, e sim uma redução. Então esse seria o nosso exceto, o único que não é um efeito terapêutico e nem fisiológico, ok? Então vamos lá. EBSER também em 2015. A hidroterapia é um dos recursos mais antigos da fisioterapia, sendo definida como o uso externo da água com propósitos terapêuticos. Em relação à hidroterapia, quais são os efeitos fisiológicos proporcionados pela água? A. Relaxamento muscular e alívio da dor. São, com certeza. Questão correta, letra A. Mas vamos ver aqui os outros para a gente não ficar com consciência pesada, ok? Eu vou aqui voltar para esconder a alternativa correta. Vamos lá. B. Alívio da dor e aumento dos espasmos musculares. Alívio da dor está correto, mas é a diminuição dos espasmos musculares. Ok? C. Redução dos espasmos musculares. Correto. E diminuição do equilíbrio. Na verdade, não exatamente a diminuição do equilíbrio. Na verdade, facilitaria até o equilíbrio, tá? Só vai dificultar o equilíbrio se eu promover ali um fluxo turbulento da água, beleza? Mas ele, de fato, via de regra, o meio aquático ele ajuda melhor o paciente a se equilibrar quando o equilíbrio em terra não é muito bom, tá? D. Reeducação dos músculos paralisados e perda da coordenação, ok? Não, isso não é o que a gente procura. É o aumento do equilíbrio e coordenação, ok? No caso, a gente tem aí dois elementos que não correspondem ao que a gente quer, ok? Então, realmente, a gente tem aí relaxamento muscular e alívio da dor. EBSER 2014. Assinala a alternativa a seguir que não corresponde às contraindicações do tratamento da hidroterapia. Então, qual dessas alternativas aqui não é uma contraindicação? Ok? A. Paciente com catéteres e sondas. Isso é uma contraindicação, tá? Paciente com catéteres e sondas não vão poder entrar na piscina para fazer hidroterapia. B. Micoses e infecções genitais. Com certeza não, porque aí existiria o risco de infectar a água, de contaminar a água. Então, essas doenças poderiam passar para os outros pacientes, assim como para o terapeuta também. C. Feridas abertas ou não cicatrizadas. Com certeza não. Não vai, é uma contraindicação isso aí, ok? D. Disfunções urinárias e intestinais. O paciente com disfunções urinárias e intestinais não vai poder entrar na piscina, portanto, é uma contraindicação. Reabilitação de fraturas e artroplastia. Bem, isso não é contraindicação, é uma indicação. Portanto, é justamente o que a gente estava procurando, ok? Marinha do Brasil, 2011. A gente vai falar agora sobre o método Hallwig. O método Hallwig é familiar
para a maioria dos profissionais de reabilitação aquática. Em relação a esse método, é correto afirmar: os pacientes recebem uma grande carga de estimulação vestibular quando são puxados, empurrados ou virados na água. B. Facilita a capacidade de criar um movimento mentalmente desejado e fisicamente controlado por qualquer meio, sem recursos de flutuação. Então veja aí uma palavra-chave que a gente estava procurando. Então lembre-se, quando ele estiver falando sobre métodos, ponha uma coisa na sua cabeça. Procure as palavras-chave que eu mostrei no vídeo 1. Se você não viu o vídeo 1, vai ver de novo, tá? Quer dizer, vai ver agora. E se você não aprendeu, não decorou essas palavras-chave, anota e aprende de vez, tá? Essas palavras-chave. E a gente tem o Halo-Wiki aí, relacionado a uma técnica que definitivamente não usa recursos de flutuação, não usa os flutuadores. Então, de cara, a gente já acharia a nossa resposta correta. A C, usa movimentos maiores, trabalhando a partir de uma posição completamente flexionada para uma completamente estendida, ou vice-versa. Não. D, usa diferentes tipos de flutuadores ou equipamentos como pás de mão. Como eu falei, o Halo-Wiki não usa flutuadores, ok? Busca sempre o aumento da velocidade. Não é o que a gente procurava, realmente é a alternativa B. Vamos lá. Questão que diz o seguinte: o método hidroterapêutico que incorpora as técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou seja, a FNP, denomina-se. Então, qual dessas técnicas aqui a gente utiliza movimentos semelhantes ao FNP? A gente está falando claramente do método de Bed-Ragaz, também chamada de anéis de Bed-Ragaz, ok? É uma outra palavra-chave que eu pedi para você anotar lá no vídeo 1, tá? Que usa movimentos semelhantes ao FNP, tá ok? Então, pessoal, eu espero realmente que você tenha gostado desses dois vídeos aí, tanto da parte 1 quanto dessa parte 2, que é essa resolução de exercícios. Se você sentiu muita dificuldade em resolver esses exercícios, volta para o vídeo 1, reassiste o vídeo 1, tá? E novamente volta para esse vídeo 2 e vê como deu uma clareada muito melhor agora, ok? Então se inscreve no nosso canal, apoia a gente aí nesse projeto e deixa seu joinha também aí, ok? Valeu e até a próxima!